o novo mundo digital. Esse é o conteúdo de uma palestra que eu preparei para alunos, né, para explicar as mudanças tecnológicas que tem passado o mundo nesses últimos tempos, né? E eu vou procurar apresentar para vocês aqui esse vídeo, né, de forma bastante breve, bastante didática, um pouco dessas coisas que realmente têm revolucionado a nossa vida nos últimos anos, né? Nós vemos aqui que a evolução dos modelos de mercado, né, elas têm ocorrido nessa sequência, né? Primeiro houve a era colonial, onde havia uma exploração muito grande do trabalho escravo, né? Logo depois começou a era industrial, né? Com a revolução industrial. E hoje nós vivemos então na era da informação, a partir dos anos 80, né? Até os nossos dias nós temos vivido essa era da informação. E nós já adentramos aqui talvez a uma quarta era, que é uma era já chamada uma era pós-digital, né? Na era colonial, na era da exploração, o produto eram mercadorias, né? As oportunidades eram apenas para a burguesia, ou seja, para a alta classe. Na área industrial, os produtos eram fabricados na indústria, né? E as oportunidades eram para quem tinha formação técnica, para as pessoas que começavam a adentrar na era da indústria, né? E, finalmente, na era da informação, a partir dos anos 80, o trabalho ele pode ser feito online e o produto hoje é o conhecimento. E as oportunidades são para todos, ou seja, não é apenas uma classe que dispõe dos recursos, né? Qualquer pessoa hoje com informação pode aumentar e crescer o seu potencial econômico, dependendo do seu esforço, da sua dedicação, dependendo da forma como ele aproveita as oportunidades, né? Esse aqui é uma foto, você pode acompanhar aqui do lado as imagens, né? Esse slide eu vou estar colocando também na descrição do vídeo para você baixar. Explicando esses pontos que eu vou estar apresentando aqui no vídeo, né? Então esse era um computador antigo, né? Esses computadores eles ocupavam quase que uma casa inteira, né? Eram computadores imensos e pesavam até toneladas, né? Muito ferro e muita coisa ali, e a capacidade deles era mínima, muito pequena mesmo, né? E então ele começou a diminuir. Aqui nós temos o primeiro protótipo do computador, né? Que ele não tinha nem tela, né? Ele não tinha ideia de interface, assim, de você ver imagem, essas coisas. Era basicamente para você programar, né? E hoje em dia as pessoas usam o computador, todo mundo hoje usa a internet. Agora, nos últimos anos, tem surgido a febre do smartphone, todo mundo tem smartphone, né? Todo mundo usa redes sociais. E nós vamos aprender aqui quem foi que inventou todas essas coisas. Aí está dois inventores dos primeiros computadores, né? Dois amigos, né? Steve Jobs e Steve Wozniak. Eles foram responsáveis por criar a Apple, né? Que é a empresa que deu origem à parte física dos computadores. Na verdade, havia uma empresa chamada IBM que já trabalhava com computadores, né? Mas Steve Jobs e Wozniak eles tiveram um plano, uma ideia de diminuir cada vez mais o tamanho dos computadores para que eles se tornassem portáteis, para que eles se tornassem mais práticos, né? E aqui tem uma foto deles dois, né? E tem a foto também do Apple II, né? Que era um computador que ele tinha basicamente uma tela, tinha um teclado e tinha as entradas ali de disquetes. Esses computadores eles custavam fortunas e eles eram a febre dos entusiastas na época, né? Steve Jobs então ele criou o primeiro sistema operacional para rodar nesses computadores, né? E ele criou esse computador que foi um dos computadores mais vendidos da época, né? Começo dos anos 80. Era o computador chamado Macintosh. Na verdade, ele vinha integrado com o sistema do Mac, né? O Macintosh. Ele passou a ser chamado também de Macintosh, né? Tem alguns computadores dele que recebia diversos nomes. E você observa aqui que a primeira vez então ele usou, esse primeiro computador aí, ele usou o mouse. E já colocou o teclado como periférico, como um item externo ao computador, né? Naquele computador anterior o teclado vinha incorporado com todo o hardware, né? Então observa aí que já é o protótipo do computador que a gente vê passar a ver nos anos 90, nos anos 80, né? Uma tela, um teclado, um mouse e um gabinete. Foi chamado Macintosh. É interessante aí que
nessa época, Steve Jobs, ele convidou Bill Gates para trabalhar no desenvolvimento do Macintosh, né? E ao Bill Gates estar ali trabalhando com ele, Bill Gates foi copiando todas as ideias, tudo aquilo que ele via lá dentro da Apple. E ao mesmo tempo em que ele estava ajudando Steve Jobs a produzir o Macintosh, ele também estava produzindo o Windows. Enquanto que o Macintosh ele era restrito e usado apenas nos computadores da Apple, Bill Gates ele então teve o plano de fazer com que o Windows fosse aberto e pudesse ser instalado em qualquer computador. E dessa forma, aquilo ali gerou uma série de processos. Eles acabaram se separando ali, não trabalharam mais juntos, né? Na verdade, eles ainda faziam um trabalho assim, ele pedia para a Microsoft fazer algum trabalho, né? Mas esse episódio aí gerou um clima bastante ruim no relacionamento deles dois ali, né? E a história do Windows é bem parecida com a história do Android, né? Porque o Android, os criadores do Google foram lá e copiaram o iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Então, criaram o Android, como o sistema operacional do iPhone só rodava no iPhone, então o Google decidiu criar um sistema operacional que rodasse em qualquer smartphone. E foi basicamente a mesma coisa que Bill Gates fez na época, nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, quando ele copiou o sistema operacional do Mac, criou o Windows para distribuir para todos os computadores. E assim o Windows se tornou o sistema operacional mais popular da Terra. Em todo mundo, a maioria dos computadores usam Windows. E esse foi o sistema operacional responsável, acredito que responsável por tornar Bill Gates diversas vezes o homem mais rico do mundo, né? Porque o Windows é um sistema pago. E então surgiu a internet com esse cara aí, Tim Berners-Lee, né? A internet funcionava através de um protocolo pelos militares americanos, e então ele decidiu implementar essa ideia e fazer com que aquilo pudesse ser acessível para as pessoas comuns, né? E esse cara aí, o Tim Berners-Lee, é considerado o pai da internet. Ele foi que esboçou, ele foi o que criou o protocolo, né? www. Esses dois caras aí, Sergey Brin e Larry Page, eles são os dois fundadores, os dois criadores do Google, ou da Google, né, como algumas pessoas chamam, né? Eles eram estudantes, né, de doutorado, acredito que em Stanford, e eles então viram o surgimento da internet e viram que havia muita dificuldade para as pessoas encontrar informação. Então eles decidiram criar um algoritmo para fazer buscas na internet. E aquilo ali é por ano 96, 97, 98, mais ou menos por aí. E o Google hoje é uma empresa muito valiosa no mundo, né? O Google aqui, ele processa mais de 1 bilhão de solicitações de pesquisas e produz mais de 20 petabytes de dados todos os dias. É interessante você saber o que é um petabyte. Um petabyte significa 1000 terabytes e 1 terabyte significa 1000 gigabytes. Então 20 petabytes de arquivos, de informação é muita coisa para você processar num dia, né? E 1 bilhão de solicitações de pesquisa também é muita coisa. Ele tem essa frase aqui na internet, eu não sei nem se ela é verdadeira, mas diz que Eric Schmidt, o ex-diretor da Google, afirmou que desde 2003, a cada 2 dias, nós criamos a mesma quantidade de informação desde o início da humanidade até aquele ano. Eu acredito que pode ser que seja verdadeira essa citação, pode ser que seja a cada 2 dias, se eu não me engano, a cada 2 anos, né? Que é criada a quantidade de informação, ela é praticamente dobrada a cada 2 anos. Está aqui o Mark Zuckerberg, ele é o fundador do Facebook. Ele estudava em Harvard, né? E lá em Harvard ele começou a programar, e ele criou um site onde ele colocava os rostos, né, das estudantes que estudavam lá em Harvard, lado a lado, né? Duas estudantes. Então os alunos podiam votar e sair escolhendo qual era a mais bonita, né? E esse site se chamava-se FaceMesh. Foi através desse site, né, que ele foi implementando a ideia de criar o que viria a ser o Facebook. E tem um filme que conta a história dele, A Rede Social, se não me engano o título do filme.
E nesse filme mostra que ele teve também um problema com os russos que haviam chamado ele para trabalhar no site que eles estavam criando, e o Mark Zuckerberg na verdade foi lá e copiou a ideia dos russos e criou o Facebook, né? Isso gerou uma série de processos, mas até hoje ele aí permanece como fundador do Facebook e é um cara aí que vive fora da curva, né? Que vive realmente um mar de rosas aí com o sucesso que é o Facebook no mundo, né? Esse daí então é o criador do WhatsApp, o Jan Koum, né? Juntamente com o Brian Acton, eles trabalharam no Google, trabalharam no Facebook, e eles decidiram então se dedicar a um projeto para eles, né? Então eles conseguiram um aporte inicial de 8 milhões para desenvolver esse aplicativo de mensagens, né, e de conversas, e deu certo, né? O WhatsApp bombou nos Estados Unidos e acabou sendo comprado pelo Facebook pela quantia de 22 bilhões de dólares. Na verdade, o Facebook, o WhatsApp, ele é um pouco disso tudo, né? As tecnologias dele já havia um aplicativo, o Telegram, ele tem muito mais recursos do que o WhatsApp, né? E esses caras que desenvolvem essa ideia, na verdade, eles simplesmente pegaram o time da coisa, pegaram o momento certo para poder fazer tanto sucesso, né, com um aplicativo assim. E mais uma vez no cenário aparece Steve Jobs, esse cara aí que revolucionou também a história, né, da tecnologia no mundo. Ele foi o fundador da Apple, né? Final dos anos 70, com Steve Wozniak, criaram os primeiros computadores. E novamente no início dos anos 2000 ele volta criando novos produtos, novas coisas. Steve Jobs, ele no ano de 2001, 2002 por aí, ele criou o iPad, esse tocador de música, né, que se popularizou logo depois que ele lançou. Teve aquela febre de MP3, MP4, MP5, MP10, MP11 que existia no mercado, foi exatamente copiando o modelo do iPad, né, que era o player de música que ele colocava ali, que cabia milhares de músicas e as pessoas escolhiam ali de forma bastante intuitiva, né? Antes disso, só o que existia era o Walkman, que você colocava a fita e voltava, adiantava ali, e foi realmente um avanço, uma evolução muito grande, né? E Steve Jobs então foi trabalhando, ele foi pegando aquela tecnologia da música que havia no iPad e foi pegando a tecnologia que havia nos Palm Top, né, que você era tocava com a caneta, e ele foi integrando tudo isso e foi colocando os engenheiros para pensar. Então lançou em 2007 o iPhone, primeiro telefone, né, sem tecla, totalmente touchscreen. E foi aí então que começou a revolução que nós estamos vivendo hoje, né? E que ainda vai mais para o futuro, né? O iPhone ele integrava diversas coisas, como música, como o toque da tela, como chamadas, né, ligações. Na verdade, a chamada ligação foi colocada depois. E ele envolveu também uma coisa muito revolucionária, que foi o uso de aplicativos. E também colocou dentro dele, né, o sistema operacional. Assim como o computador vinha com o sistema operacional, o Macintosh ou então o Windows, o iPhone também foi um dos primeiros celulares a vir com um sistema operacional mais avançado, né, porque do que aquele simples que era simplesmente para você enviar mensagem, ligar e jogar, né? E assim o iPhone foi o precursor, né, dessa era que nós vivemos aqui, com o avanço dos smartphones. Nessa época aí que Steve Jobs lançou o iPhone, ele foi acompanhado ali com 20 patentes, ou seja, cada recurso que tinha no iPhone tinha uma patente, ou seja, o objetivo de Steve Jobs era deixar aquilo único, apenas para a Apple, né? Mas logo depois que ele lançou o iPhone, a Google e a Samsung viram aquilo, né, e passaram a copiar tudo que havia no iPhone. A Samsung foi responsável por criar o hardware, né, encher o mundo de smartphones, e o Google foi responsável por criar o sistema e a loja do aplicativo também, que é a Play Store, né, copiando a Apple Store da Apple e copiando o Android. O Android ele copiou do iOS, que é o sistema operacional da Apple, né, do iPhone. E houve diversas disputas judiciais para
para tentar impedir isso, né? Steve Jobs não queria que eles fizessem isso, ficou muito revoltado com isso. Isso é registrado um pouco na biografia dele. Mas foi inútil, né? Porque depois que aquilo ali estava popularizado, então não tinha mais como impedir. Eles criaram, e é interessante que as pessoas que aproveitaram essa oportunidade aí, as empresas, né, o Google e a Samsung, para copiar o iPhone e criar e popularizar, né? Elas acabaram se tornando as empresas mais valiosas que existem no mundo, né? A Apple, a Samsung, o Google e a Microsoft são as empresas mais valiosas que existem hoje, né, no mercado mundial. E é interessante que ele fez a mesma coisa, né? O Steve Jobs, ele sempre tem a ideia de restringir o seu conteúdo, restringir o seu hardware, restringir o seu software àqueles aparelhos, ou seja, você só podia usar aquilo dali, né? E o Google e a Samsung, eles foram para outra proposta, eles pegaram popularizaram os aparelhos, baratearam os aparelhos e popularizaram também o Android. E foi basicamente a mesma coisa que o Bill Gates fez com o Windows, né? E a gente vê mais uma vez a história se repetindo, né? Steve Jobs também, ele lançou o iPad. Na verdade, esse aqui, pequenininho, é o iPod, né? E o iPad é o precursor dos tablets, né? E ele também implementou um grande avanço no MacBook, que é um dos computadores mais completos e mais velozes e mais caros também, né? Que é lançado também pela Apple. A história de Steve Jobs, ela virou filme, tem alguns documentários, né? Ela é registrada, foi produzida por Hollywood, e esse ator aí, acho que é Ashton Kutcher, né? Ele foi quem interpretou Steve Jobs nos cinemas, né? Nós estamos então vivendo hoje um novo modelo de trabalho, né? Aqui eu trouxe para vocês a foto desses rapazes aí, desses homens aí, que mostram como nós vivemos uma era sem precedentes na história, né? Você hoje, você pode trabalhar em casa, você pode alcançar o mundo inteiro dentro da sua casa, né? Simplesmente através da internet. E esse jovem aí, ó, o Ben Shapiro, a história dele está registrada no G1. Ele foi um cara que ele viaja o mundo inteiro durante todo o ano de graça. Ou seja, ele desenvolve uma estratégia com cartão de crédito, né? As compras que ele faz, ele vai adquirindo milhas, e com essas milhas ele ganha pontos para fazer viagens e para se hospedar em hotéis, né? Então ele foi estudando isso cada vez mais, e então ele descobriu que ele poderia viajar o ano inteiro de graça. E ele passa, acho que mais de 200 dias do ano viajando de graça, né? Na verdade, a despesa que ele tem é só as compras que ele faz com o cartão. E ele criou um blog, e nesse blog ele mostra como faz isso, né? Então ele tanto ganha dinheiro, ele ganha, né, os bônus das viagens, das hospedagens de graça por usar aquilo, como ele ganha dinheiro através dos cursos que ele ensina como fazer isso através do blog dele, né? E é interessante, o mundo hoje apresenta essas diversas modalidades de meio de vida, né, que você pode aproveitar também, né? Esse outro cara aqui, o Afonso Rezende, ele é um brasileiro, né, jovem, que se tornou muito famoso através de um canal no YouTube, simplesmente postando vídeos de jogos, né? Ele jogando no computador e gravava aqueles vídeos e colocava no YouTube. E de repente aquele canal começou a crescer muito, e parece que, se não me engano, ultrapassou 1 bilhão de visualizações. E ele passou a ganhar muito dinheiro, tanto com os anúncios que ele fazia no canal, como com eventos que ele passou a ser convidado, né? Ele jogando videogame, colocando ali, e esse mercado de videogame é um mercado realmente que mexe muito com os jovens, né? E tem mais esses dois aí de baixo que eu vou citar, é o Henrique Carvalho e o Rafael Seabra, né, que são dois especialistas no marketing digital, que usam a internet também para empreender e para viver com mais liberdade, né? O Rafael Seabra, por exemplo, ele tem um canal, o Quero Ficar Rico, né? E o Henrique Carvalho, ele tem um blog que é o Viver de Blog. E tem nos dois, cada um deles, eles têm um papel semelhante, eles trabalham até juntos, né? Onde eles mostram como é que você pode realmente empreender, como você pode aproveitar tudo que é a internet, tudo que
esse tempo da informação, essa liberdade de informação, esse conhecimento pode trazer para nós, né? O Rafael Ceaba, inclusive, ele era um funcionário federal, um funcionário público federal, tinha um salário alto, mais de 8 mil reais por mês, e ele simplesmente abriu mão daquilo. Ele conta a história dele, né, na internet aí. Ele abriu mão de tudo aquilo simplesmente para se dedicar 100% ao projeto digital. Quer dizer, a história dessas pessoas, a história essas outras pessoas que eu mostrei antes, aquelas pessoas que promoveram a tecnologia, aquelas pessoas que usam a tecnologia, todas essas pessoas, elas provam, né, que é possível. Hoje nós vivemos uma nova realidade. Eu e você podemos aproveitar todos esses recursos, toda essa informação, toda essa transformação que existe no mundo a nosso favor. Basta que a gente procure se reinventar, né? Procure crescer e procure viver esse novo mundo digital em que nós estamos.